Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Pastores da Vitória entrando no ar. Feliz Ano Novo! Ao iniciar este ano, cheio de projetos novos aqui no canal, nós vamos trazer para vocês uma série de emoções durante todo este ano aí. Nos aguardem, estamos pensando para que você tenha o melhor entretenimento, a melhor canal de educação disponível no YouTube. Nosso trabalho será incessante para que vocês tenham satisfação ao estar conosco todas as segundas-feiras. Então, feliz ano novo e um 2024 cheio de realizações para todos nós. Você que nos assistiu ao longo de 2023, assistiu episódios maravilhosos, prefeitos, vereadores, generais, pessoas das mais diversas áreas de atuação, pessoas com vidas vitoriosas que inspiraram vocês, com certeza. Não deixe de nos acompanhar agora em 2024, pois com certeza outros conteúdos motivacionais serão trazidos aqui no programa. E isso é muito importante para nós, porque o nosso objetivo é fazer você ter esperança num Brasil melhor. Continue com a gente, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Nos comentários sempre façam sugestões, porque a gente está aqui para crescer junto com vocês. Muito obrigada. Pessoal, foram mais de 40 programas gravados durante todo o transcurso de 2023. Para 2024, continuaremos gravando para você o melhor conteúdo disponível no YouTube para motivá-lo a interagir com a sua sociedade. Então, você precisa se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar, levando esse conteúdo a todo o Brasil. Muito obrigada. Feliz Ano Novo e cheio de realizações para todos nós. Vitória Consultoria inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. A questão do amparo às famílias pelos hospitais com recém-nascidos do síndrome de Down. Assim como o teste do pezinho, né? As pessoas, quanto mais antes constatar, ela vai ter como os pais saber e poder ajudar na medicina, no tratamento, através de ouvir pais e mães com pessoas que têm criança com síndrome de Down. A gente apresentou, na verdade a ideia vem deles, né? A gente apresenta para que a gente possa avançar na saúde pública. Com respeito ao autismo, né, aspecto autismo, é um absurdo cada vez que a pessoa tem um benefício, uma coisa tem que levar comprovante. Então, foi aprovado esse projeto, foi um grande avanço que hoje essas pessoas não precisam mais ter que tirar laudo. Inclusive, agora parece que reproduziram a sua lei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O vereador Pablo Melo reproduziu a lei em Porto Alegre. Porque hoje uma pessoa trabalha, um profissional, ele tem 60 anos, ele vai ajudar, vai ensinar ao jovem, ao aprendiz, e a empresa ganha. E está ajudando, porque hoje é um problema muito sério. A juventude tem informática e as pessoas querem que sempre o jovem. E o que é feito? Porque hoje se aposenta com 65 quem tem contribuição. E dos 50 até os 60. Está muito complicado o emprego hoje. Então, seria uma cota. E eu acredito que grande parte das empresas já tem funcionário já que mantém o relacionamento trabalhando. Muitas pessoas me procuram que está difícil de ter emprego devido à idade. Ela é responsável, ela vai aproveitar a oportunidade e vai dar para a empresa, vai prestar um bom serviço. E ela vai se sentir mais útil, mais feliz. Imagina trazer o sustento para casa. Muito importante, também criei uma comissão para tratar sobre o sistema carcerário do Rio Grande do Sul e também as pessoas que são dependentes químicos, como ressocializar.
Tu imagina, no Rio Grande do Sul nós temos pessoas encarceradas, 45 mil pessoas que não podem viver aí fora, devido aos problemas, droga, assalto, roubo, violência. Então o único meio que eu vejo é o trabalho das igrejas evangélicas, as entidades que visitam, que levam para as pessoas, porque muitos querem sair, querem mudar de vida, mas não encontram força, porque a pessoa sai de lá, ninguém quer dar emprego. Ninguém quer levar para casa. Então foi aonde que a gente criou nossa comissão para fazer cursos. Muita gente não tem preparo, o governo tem condições de pegar pessoas que querem trabalhar, empresas de construção civil, que no que sai já o governo encaminhar. Eu não vivia na política, eu já fui direto para deputado estadual. Eu morei no Caraá, nasci lá, vivi lá até os 19 anos. Depois vim para a cidade, porque a vida era muito dura lá. Quando eu saí de lá, em 87, não tinha luz elétrica. Aí eu decidi vir embora, que não queria mais, a vida muito dura, era muito difícil. Eu vim e comecei a trabalhar. Naquela época a gente chegava na cidade, 2 dias depois já tinha emprego. Peguei a metalúrgica, trabalhei 3 anos e 8 meses, pedia as contas, com todos os direitos, o patrão me pagou tudo. Aí fui trabalhar em outra empresa, e aí pedi demissão fui levantado a pastor na Igreja Universal Auxiliar. Vai fazer 31 anos. Eu fui convidado pela instituição para ser candidato. E aí fui candidato, na época fiz 46.652 votos pelo PSB. E fiquei 4 anos, depois eu não... Decidimos junto com a instituição de entrar o Carlos Gomes e eu voltar à minha atividade. Aí em 2014 o Carlos Gomes foi à federal e a instituição pediu para que eu fosse novamente candidato estadual. Sabe que a Constituição, que é a Bíblia Sagrada, ela ensina tudo que uma pessoa quiser ter resposta, ela tem. E se ela praticar, ela muda de vida. Falar um tema polêmico agora, né? Que é, por exemplo, a caça, que está na lei, que é proibido caçar, apanhar espécies nativas, silvestres, sem licença. E eu sou contra a proibição, porque se a gente for analisar desde a época que era autorizada a caça, tu tinha um limite de animais que pudessem ser abatidos, estava tranquilo. Com a proibição, a caça não acabou. O pessoal sai caçando, só que o que fazem? Em vez de caçar 5 ou 10, eles pegam o que vem pela frente, porque eles não sabem se vão conseguir depois, ou se eles forem pegos, vão ser multados do mesmo jeito, com 10, 5. Claro que a multa é maior, é de acordo com a quantidade. Então, vou arrumar confusão realmente com quem é contra a caça de qualquer tipo, mas eu acho que seria primordial, acho que rever. O problema que eu acho até nos municípios, principalmente nas grandes cidades, é o resíduo sólido, né, que é disposição irregular, não adianta, por mais, é que nem aqui em Porto Alegre, por mais que a prefeitura incentive, o pessoal colocou container, tentaram fazer um teste com container para lixo reciclado, o pessoal não respeita a mistura. Não, além de não reciclar, mistura, né? Então, acho que teria que investir mais também nisso aí, e eu acho que tem que vir na educação, tem que ser com as crianças, porque o adulto já está perdido, né? Exato. Não vai aprender. Alguns até alguma coisa, então acho que teria que incentivar mais a educação ambiental nas escolas, porque a criança chega em casa e cobra do pai e da mãe, né? Claro. Se não está separando lixo. Servidor público não faz nada, e é mentira, muitos fazem, são poucos que não fazem. Então, de incentivar, porque aí, se tu tem metas definidas, tu tem que atingir aquela meta. Na União é assim, tu não atinge a meta. Aí passa 6 meses, te mostra, fulano, tu não atingiu. Se ele segue não atingindo o ano inteiro, o ano que vem ele tem redução de salário. Então, aí obriga, já que tu não quer por bem, obriga. Então, acho que no Estado, de repente, poderia ter alguma coisa de um incentivo, de produção. Tem muita gente que deixa o cachorro sozinho o fim de semana inteiro no apartamento e fica aquele o cachorro. Aí isso é maus tratos.
Isso é maus tratos. Isso é maus tratos. Dá para denunciar. Dá isso. para denunciar. Pode ligar no... Eu agora até que não tenho, o Batalhão Ambiental tem um WhatsApp. Depois eu deixo com vocês coloquem ali para qualquer tipo de denúncia, tanto de animais, de maus tratos, de crime ambiental. Só que nesses casos de apartamento é complicado porque tu não pode entrar, né? Só se tu tiver um mandato. Então, teria que, de repente, um vizinho ou alguém ir atrás, porque tu sabe quem é o proprietário, quem é o dono, dá o endereço, porque é maus tratos deixar um animal um final de semana inteiro sozinho, por mais que diga, deixei água e comida, não pode. Rio Grande do Sul, que nem eu comentei antes, assim, além dessa parte de meio ambiente, fiscalização, legislação, nós estamos bem adiantados. São Paulo também tem uma legislação boa, só que São Paulo, como ela é 24 horas, é muita fábrica, muita indústria, eles têm uma poluição que eles não, né, meio incontrolável. Deu uma melhorada. Eu sou do tempo de ver como é que Cubatão, lembra que era um absurdo. Não existe mais isso, porque agora tem filtros, as próprias licenças desse tipo de fábrica, tu tem que exigir os filtros nas chaminés, né? Já melhorou muito, mas o Rio Grande do Sul, para os outros estados, não vou dizer que é o melhor, porque aí seria exagero, né? Mas a gente está muito bem aparelhado. O Instituto do Dano Moral no Brasil, ele é um instituto muito defasado. A forma como ele é feito os julgamentos, e aqui eu coloco isso do ponto de vista técnico, pelos tribunais de justiça no Brasil, ela está ultrapassada. Porque o cunho pedagógico em relação à fixação de danos morais, isso é demais obsoleto. Vamos colocar, por exemplo, esse bom exemplo do supermercado que recebeu aí a pecha de vender leite de Chernobyl. Será que uma indenização por danos morais que tem um efeito apenas pedagógico, toda a jurisprudência diz isso, vai reparar o efetivo prejuízo que essa rede teve? Lógico que não. Porque uma fake news por um candidato trazendo um prejuízo à imagem ou à reputação, né, ou à honra de um candidato, tendo ou não a aprovação dessa lei, mas tratamos então fake news, né, o conteúdo de uma notícia fraudulenta usada para prejudicar um candidato, coligação ou partido, né, ferindo o Estado Democrático de Direito, a democracia, isso na verdade ele tem um tempo muito curto para reagir e para buscar a responsabilização de alguém dentro do período eleitoral. Depois, há a possibilidade de se tratar pela teoria do ato ilícito. Olhem só o jabuti. Pelo projeto das leis das fake news, não se pode fazer perseguições. Mas no momento em que existe a criação de algo de interesse público, que é um perfil de rede social, é natural que os eleitores queiram questionar os agentes públicos, né? Questionar dos seus projetos, dos seus posicionamentos, fazer cobranças também, o que é da democracia. Pergunto eu, estaria o projeto querendo proteger o próprio Estado dos mandatários e representantes eleitos, ao ponto de colocar no projeto essa questão de perseguição, ou vai tratar qualquer questionamento como se perseguição fosse? Então, em relação à liberdade, é o que nós não estamos vendo. E poderia falar um pouco para nós sobre a PL 2630? Para que cunho vai se utilizar esse projeto conforme o governo da época?
Não vamos aqui abrir se seja governo de direita ou de esquerda, porque essa é uma discussão que também não importa. A grande questão é que o projeto e a lei, se aprovada for, pode ser utilizada para fins persecutórios, mesmo que esteja no próprio projeto, nas disposições, a sua vedação, de não servir para fins de perseguição. Mas isso pode ocorrer, porque a lei ela pode ser alterada, e esse dispositivo, esse artigo que dispõe isso, pode vir lei nova e retirá-lo do projeto. Quando há uma virada na jurisprudência que muda a orientação em relação a algo que se tinha, deve-se observar a regra da anualidade. E esse julgamento da resolução que tu citaste não observou, porque o julgamento obrigou na mesma campanha que as notícias falsas seriam retiradas com períodos de 2 horas, inclusive com pesadas multas. E o ministro Edson Fachin argumentou que se tratava, ele usou até de um recurso de linguagem, né, que era uma experimentação regulatória experimental. Era um portal hermenêutico novo, né? Mas para de imediato não achei acertado e achei desrespeitoso com a tradição da corte. Turismo é criar uma estrutura de gasto. O turista é o único cliente que entra em nossa loja e diz, por favor, me ajude a gastar. Ainda não sei em que gastar. Pensem na última vez que viajaram. Vocês tinham um orçamento de passagem, de hotel, um cálculo de alimentação, e quando vocês voltam, olham e veem que estourou o orçamento. Por quê? Porque entrou uma série de coisas que foram tentações que apareceram porque está na estrutura de gasto. O turista quer gastar dinheiro, está disposto a gastar, porque ele está em seu tempo livre e está disposto a pagar por isso. Não quer dizer que não vá pechinchar, pode pechinchar sim, mas está disposto a gastar, que é diferente de muitos outros consumidores. ¿Por qué nos interesa o turismo internacional? Existe uma enorme diferença entre o turismo nacional e o turismo internacional. O turismo nacional não gera riqueza, distribui riqueza. Esse dinheiro está no Brasil e vai de um estado para outro. Riqueza é quando um turista estrangeiro traz suas divisas para dentro do Brasil. E aqui é uma pegadinha que a vezes a gente faz na área de técnica do turismo com os economistas. Nós decimos assim, se um piloto de um avião brasileiro está indo a Miami com o avião lotado de brasileiros, ele, como agente econômico, esse piloto, é um exportador ou um importador. E quando ele volta dos Estados Unidos para aqui, que traz o avião cheio de norte-americanos, que vem a visitar o Brasil, ele é um exportador ou importador. Normalmente diz, se está levando brasileiros, é um exportador. Se está trazendo americanos, é um importador. Não. O produto não é o turista, o produto é o dinheiro que ele tem no bolso. Quando eu levo brasileiros a Miami, estou fazendo uma importação, porque estou mandando dinheiro daqui para gerar emprego e renda lá nos Estados Unidos. Para poder comparar países, eu tenho que ter um indicador, e o indicador se chama turista por habitante. Uma coisa é o Uruguai, que tem 3,5 milhões de habitantes e recebeu 3.200.000 turistas. Qual é o índice dele? 0,91. Quase um turista por habitante por ano. Ou seja, entrou um turista por habitante. O melhor desempenho é da Espanha, que tem 1,77. Ou seja, por cada habitante da Espanha chegaram 1,77 turistas. Como está Brasil? 0,03. Nós temos 217 milhões de habitantes e faz 20 anos que nós superamos 6,5 milhões de visitantes. E nós estamos tendo um problema de falta de compreensão neste momento, no mesmo governo Lula, que teve a compreensão do IPI, tirando a isenção de visto para Estados Unidos, Canadá, Coreia, creio que, e Austrália. São 4 países
que no tienen necesidad de visto para entrar no Brasil. Só que esos países piden visto para ir para lá. Desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de reciprocidad diplomática, tem lógica. Si eles pedem, nós temos que pedir. Desde o ponto de vista turístico, é burrice, porque tem muitos mais brasileiros que querem ir para Estados Unidos que americanos que querem vir para aqui. Se nós tiramos a isenção de visto, um americano vai ter que gastar, uma família vai ter que gastar quase $600 para obter o visto, porque vai ter que ir até um consulado ou fazer todo um trâmite para conseguir o visto para vir para o Brasil. O visto é um incentivo ao turismo do cliente que nos interessa. Se eles nos pedem visto, não é por uma questão de turismo, é uma questão de migração. O turismo do futuro é um turismo que tem dinheiro e não tem tempo. Já não existe mais o turista que fica um mês de férias em algum lugar. Nós temos vários períodos durante o ano que eu posso sair 3, 4 dias, uma semana. Então, eu não tenho tempo de estar experimentando. Eu quero comprar um pacote pronto. Então, por que não criar os pacotes? Por que tenho que comprar só de uma operadora que me vai vender produtos que são rentáveis para ela? E nesses produtos rentáveis nunca vai entrar municípios pequenos. Tem uma lenda até que se conta, senador, que eu não sei se é verdade, né? Que o Jean, quando saiu de Brasília, comunicou ao Congresso Nacional que estaria indo para o Rio Grande do Sul se encontrar com o governador. Exatamente. E o presidente do Congresso pegou aquela carta e engavetou e não comunicou ao Congresso. O presidente do Senado reúne o Senado e diz: presidente da República está em lugar fora e não sabido. Declaro vaga presidente da República, assume o presidente da Câmara dos Deputados. E assumiu. O doutor Tancredo, que estava lá, os berros. Presidente, o presidente da República não está em lugar e não sabido. Ele está na casa do comandante do 3º Exército, tal, o telefone é tal. O senhor telefone para ele agora, o senhor Fred Vicente, eu lhe passo o telefone, e foi encerrado. negócio que foi simbólico, mas nós fizemos. Essa arte eu ainda quero ver publicada por ele. Democracia é um regime onde há liberdade de organização, onde todas as pessoas são possíveis desenvolver o seu pensamento, a sua ideia, e que se busca o bem comum pela vontade da maioria. Democracia é um grande regime onde todos são iguais perante a lei, e os direitos de todos, desde os mais humildes, são respeitados, e cada um pode manifestar a sua ideia dentro da liberdade, da responsabilidade, onde cada um é responsável pelo que diz. Democracia é um regime onde nós temos 3 poderes. Temos o povo representado no parlamento, temos o presidente da República que executa as obras e o judiciário que deve fazer a fiscalização da aplicação da lei. Colégio eleitoral. Tancredo presidente, Sarney vice-presidente. Dia da posse. Brasília estava uma festa. Acho que tinha 100 presidentes da República, rei, primeiro-ministro, o mundo inteiro estava ali. 10h30 da noite, o Luiz foi para mim. Tancredo tinha baixado o hospital, problema gravíssimo, e tinha porque tinha que fazer uma operação, cirurgia ali imediatamente. A sala de cirurgia tinha umas 40 pessoas. Diz que o Antônio Carlos Magalhães, que tem um diploma de médico, mas nunca foi médico, estava lá. Estou no limite. De madrugada, vai subir o Sarney. O Sarney é vice-presidente. Nós estamos na reunião para discutir como é que vai, entre o Sarney, o general ministro da guerra, ali, todo fartado, bonito, e a Constituição. E ele leu o artigo da Constituição. Qualquer que é o vice-presidente, substituiu o presidente. Doença, morte, pá. Ele leu isso, e o doutor Ulisses, que era o presidente da Câmara, disse: bem, até logo. Saiu ele e saiu o Sarney. Eu levantei a questão de presidente, pelo amor de Deus, o artigo que o general leu está correto. Compete ao vice substituir o presidente assim. Só acontece que o Tancredo não é presidente, não tomou posse como presidente. Ele foi diplomado como presidente, mas ele não assumiu como presidente. Ele não é presidente.
Se ele não é presidente, como é que o vice vai assumir? Se ele não posse como presidente, quem tem que assumir é o presidente da Câmara, e depois o presidente volta e assume, nem deram bola. Eu fiquei falando sozinho. A questão que não pode ser afastada é o problema de condenação em segundo grau, vai para cadeia. Isso tem que ser, voltar a ser, tem que ser. Isso é a essência de tudo. Se fizer isso agora voltar, não vai ser mais que nem foi. Porque lá era 40 anos que nunca se fazia nada, de repente foi uma montanha. Agora não. Nós temos que encontrar uma fórmula com o judiciário. Judiciário assim não existe no mundo, assim que nem o nosso, fazendo, atuando praticamente 24 horas. Seria bom, olha, nessa altura seria muito bom adotar o parlamentarismo. Esse presidencialismo não dá. É anárquica, não dá. Ainda tem o presidencialismo como nos Estados Unidos, que em alguns lugares que funciona. Mas no Brasil é uma irresponsabilidade. Como Lação é uma região montanhosa, sim, e a agricultura de grande escala, com a produção de arroz e soja, é um pouco mais complexa, há hoje também uma busca por causa da interiorização, isto é, muitas pessoas das cidades grandes estão voltando para o interior. E essa zona especial de interesse turístico é o primeiro e único projeto do Rio Grande do Sul, do Brasil, aliás, para que se possa, você pega, por exemplo, um pedaço de terra lá do interior e constrói condomínios ou loteamentos com características rurais, mantendo a característica do campo, porém com uma estrutura física, com uma estrutura arquitetônica, de forma que você tenha uma qualidade de vida melhor. Essa interiorização do investimento, saindo um pouco das capitais, saindo um pouco das grandes cidades, faz com que se reencontre o valor desse interior que às vezes não é percebido, que às vezes é meio que esquecido. O Roberto Argenta realmente acredita no local, investiu muito, continua investindo por acreditar que é possível. Mas não é um investimento só financeiro, é um investimento por acreditar numa linha de pensamento que possa contribuir para as pessoas, não só o dinheiro pelo dinheiro, mas desenvolver a pessoa de forma, na sua integridade, compreendendo melhor a si mesmo, para que possa, a partir disso, se desenvolver e também ser um líder que possa estar a serviço de mais pessoas. Por trás do turismo vem a gastronomia, vem a questão imobiliária de alto nível, possibilidade de mais empregos. Por exemplo, o Recanto Maestro hoje dá mais de 1.000 empregos para a região, nos hotéis, nos restaurantes. Agora será aprovado, já foi aprovado pela universidade, pela faculdade de lá, mais 2 cursos, hotelaria e gastronomia, que vão comer possivelmente o início das primeiras turmas agora já em 2024. Porque se acredita que é possível, mesmo numa região montanhosa, há a possibilidade de explorar de forma muito precisa e econômica o turismo no futuro, que já é realidade para muita gente. Inclusive agora, no dia 20, teremos nos hotéis um encontro de empreendedores de turismo da região. 40, 50 empreendedores estarão reunidos para estudar formas técnicas, juntamente com o governo do estado, com as prefeituras da região, para achar meios. Se criou uma associação de empreendedores de turismo para compreender melhor de que forma pode ser feito. Está tudo para ser feito ainda, muito trabalho para ser feito. Agora, o investimento do Argenta fez com que isso alavancasse e motivasse para que mais pessoas, grandes, médios, pequenos empreendedores, pudessem, por meio dessa nova forma econômica, ter um crescimento econômico, social e humano. Bom, a música nasceu comigo, é um dom de natureza e é muito importante. Todos os dias eu preciso tocar e cantar.
porque eu sinto que a música ela tem uma força enorme, a gente não foge da música, eu não fujo da música, tentei parar de tocar e cantar, consegui ficar um dia só. Não tem jeito, é tão importante para mim que me traz muita felicidade, muita realização. Não importam as dificuldades, os problemas, no momento que eu toco, que eu canto, eu sinto que uma vitalidade maior transborda em mim. Então a música para mim é tudo, ela tem assim um significado enorme e desde ouvir a música, mas sobretudo o canto tem uma força que me transforma, me auxilia e tenho certeza que me dá, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, me dá forças para seguir em frente e construir uma vida melhor. Sim. Eu tenho uma música que se chama Caminhos da Manhã e que sempre canto nos momentos mais importantes. E como esse é um momento importante, é um momento de estreia aqui nesse podcast, com prazer imenso. Bastidores da vitória aí, vamos trilhando a vitória. E essa música é uma vitória, porque tem a participação da minha esposa, da Carmen, que me auxiliou na construção dos versos e eu fiz a melodia. E sempre, em todos os aniversários do professor, e sempre ele me pedia para cantar essa música. E se chama Caminhos da Manhã. Eu vou fazer um pedacinho. Eu procurei por tantos caminhos, ouvindo tua voz de paz. Eu olhei o horizonte e senti que nessas fontes estava o teu amor, o teu carinho, a tua cor. Olha! Sem violão é difícil, mas tudo bem. Show de bola. Muito legal, muito bom mesmo. Que show. O que nós temos enfrentado é uma dificuldade do gestor público entender que é necessário campanhas de conscientização, é necessário, mesmo que já tenham lei aprovada, implementar nas escolas a educação ambiental. O que se faz? Nós fizemos as nossas campanhas, né, conscientizando de que o abandono, além do animal sofrer, promove acidentes, adoece, pode se transformar num cão agressivo. Tem as leis hoje, a lei federal, a lei chamada Lei Sanção, que hoje não é mais ir numa delegacia, dar o seu depoimento, esclarece ali o que houve. Hoje nós temos essa lei que ela dá reclusão, regime fechado, né? A legislação é muito mais comprometedora para quem promove maus tratos. E a partir daí se educa também. Mas certamente a campanha de conscientização ainda eu acredito que ajuda muito. Recentemente, a Prefeitura aqui de Porto Alegre, por meio do Gabinete da Causa Animal, disponibilizou 1.000 castrações, né, de pets. Porto Alegre pode ser considerado um exemplo para o Brasil? Eu acho que Porto Alegre é um exemplo para o país. Veja bem, a lei de retirada das carroças com inclusão social foi a primeira do país. A lei de fim da eutanásia, controle populacional, era o programa para animais domésticos, foi aprovado antes de São Paulo, que era uma capital que estava bem à nossa frente em muitas outras questões. Vizinho que deixa o cachorro preso numa coleira ali, fica o dia inteiro latindo. É maus tratos, né? Assim, quando se entra na justiça porque a pessoa não dorme por causa de latido de animais, o que a justiça tem dado mais? O horário da sesta tem que ser preservado após as 9 da noite. Então, o animal que está assim numa corrente, nós seguimos as 5 liberdades. Ele não pode sentir fome, sentir dor, frio, calor, lugar anti-higiênico. Isso tudo é maus tratos. Isso denuncia no 156. A Guarda Municipal foi também, isso aí você falou em leis. Eu ampliei as atividades da Guarda porque ela pode dar flagrante maus tratos. E antes ela tinha um limite.
acumulador é o tipo colecionador de papel, de chinelo, de boné velho. É uma necessidade que ele tem, tipo a síndrome do toque, né? Também está envolvido. O que acontece com essas pessoas? Elas têm tem 2, tem 3, mas elas têm necessidade de buscar uma novidade. Os casos mais graves saem à procura e vão acumulando animais, e tu não consegue manter. Aí hoje nós temos cadastrada na prefeitura 130, mas diz que já estão em 200, que a gente com 25, com 40, com 50, gente com mais. Tem pessoas que são cuidadores, mas nós temos essa deficiência que tem que envolver a saúde pública. Claro. E tem que fazer com que a pessoa queira se tratar. Né? E não é aconselhável tu chegar e tirar todo aquele plantel, porque a pessoa vai sofrer aquilo. Ela tem como tudo na vida, ela já perdeu tudo, a família já abandonou, porque é uma situação difícil. Então esse também é um dos problemas assim mais sérios que a gente tem, o acumulador, né? Que não é a vontade dele, é uma dependência que ele precisa ser tratado. E eu gostei de entrar na política, eu vi que eu podia abrir portas, eu podia aprovar projetos, e a luta continuou, botar recurso. Aí eu comecei a colocar, eu venho dessa área financeira, começar a tentar passar no orçamento. Claro, porque daí garante, e eu né? comecei a mexer nisso aí, né? E eu acho que muito se fez, né? Muito se fez. O Exército Brasileiro tem uma série de características que nos diferencia de outras profissões. E as pessoas enxergam os militares muito mais como um instrumento de uso da força em momentos de necessidade na história do homem, na história do nosso país, né? Nós somos instados a usar as armas em caso de ter necessidade de defender a pátria contra o inimigo. Então, isso torna um pouco desconhecido. As pessoas se voltam muito para o dia a dia, porque acontece na sua vida, na sua casa, na sua família, na economia, na política, e enxergam os militares como eles estão lá fazendo o seu trabalho. Nós temos alguns lugares na Amazônia, eu servi lá, conheci vários pelotões de fronteira. Você chega, o tenente e a sua família não só responsável pela área de responsabilidade do Exército, mas também de dar assistência àquela população, normalmente de origem indígena, e às vezes até, já vi, a população fronteiriça do país vizinho procura às vezes aquele pelotão de fronteira, que é o núcleo mais próximo que eles têm de qualquer lugar ali. Eles, às vezes, a presença da assistência é muito longínqua e demorada. Então não é raro acontecer um médico, o dentista do pelotão de fronteira atender um estrangeiro que mora na fronteira do outro lado. A gente não se nega a isso, não se furta a isso. Imagina se em todos os municípios brasileiros, estados, em todos os órgãos públicos, nós fôssemos destituir as autoridades e assumir esses cargos. Primeiro que nós não teríamos efetivo para isso. Não somos vocacionados. Nós temos que saber escolher melhor nossos representantes. Se vocês não estão satisfeitos, escolham seus representantes. Mas nós escolhemos nossos representantes e eles não correspondem às nossas expectativas ou não cumprem o que promete. Bom, preste atenção, nas próximas eleições vocês escolham melhor. Se vocês reclamam que eles não estão atendendo às necessidades ou correspondendo àquilo que o país precisa, que a sociedade precisa, só existe um culpado, somos nós que nós elegemos mal. Na minha visão, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras estão aquém da necessidade do nosso Brasil. Se nós olharmos o tamanho do nosso território, o tamanho da nossa população, a extensão das nossas fronteiras, o nosso efetivo das Forças Armadas é muito pequeno para cumprir a missão constante na Constituição. Não temos efetivo, não temos meios que nos dão a segurança
de um conflito contra qualquer ameaça, nós temos a capacidade de defender o Brasil sozinho contra uma ameaça externa. Uma boa parte do nosso material do Exército, Marinha e Aeronáutica são antigos, são de décadas atrás. Muitos dos militares estrangeiros que vêm ao Brasil ou que têm contato com o nosso material ficam surpresos como a gente consegue ainda manter alguns veículos, algumas aeronaves, algumas embarcações diante da idade que elas têm. E a defasagem tecnológica é significativa. O Exército e a Marinha Aeronáutica buscam constantemente incorporar novas tecnologias, novas capacidades operacionais. Temos alguns materiais que estão sendo, por exemplo, hoje empregados no conflito que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas são um número muito pequeno e também não são dos modelos mais avançados. A arma de fogo, ela é uma ferramenta. Não necessariamente você vai utilizar. O extremo disso vai ser sobrevivência. Bom, aí saia vivo, né? E aí, vou usar aquela máxima, né? Prefiro ser julgado por 7, doutor, carregado por 6, né? Essa é a nossa máxima. Né? Mas isso é uma, vamos dizer, a conduta da pessoa que possui, que porta uma arma, muito pelo contrário, se ela percebe, se ela tem a percepção do risco, ela vai tentar evitar o risco. Pode parecer para alguns que não são do direito, nossa, que coisa chata, vou ler a Constituição, mas, pelo amor de Deus, ela é a base. Né? É a base que segura a nossa estrutura toda e que às vezes também é deixada de lado, muitas vezes tem sido deixada de lado. Então, difundir conhecimento, acho que isso é importante também da parte do podcast, das comunicações, independente da área que a gente atua, de fazer as comunicações nos canais que nós temos acesso, enfim, porque as pessoas precisam saber dos seus direitos, dos seus deveres, até para ter discernimento de saber o que a pessoa está falando daqui a pouco não condiz com a realidade e o que a outra fala é correto, isso é uma coisa muito importante. Aqui com relação ao empreendimento, né, eu já fui dito desde o início aqui, realmente é um desafio, né? Minha carreira foi como policial, servidor público, mas pela família, né, dos Vasconcelos aí, eram do setor do comércio. Então eu gosto muito do comércio, né? Especialmente da venda, da comunicação. Isso é uma arte, né? E empreender também é intermediar. Então isso a gente tem que ser muito criativo, né? Sei lá, tá sempre com alguma estratégia para atrair esse nosso cliente, esse nosso sócio. As pessoas precisam conhecer, né? Conhecer a sua base, precisam ter acesso à informação, uma informação de verdade, que tenha fundamento. Excelente teu podcast, foi muito visualizado. Que tenha base, que tenha dados, a gente precisa de dados para tratar de assuntos sérios, né? Ah, porque eu pensei tal coisa assim, mas veio da onde? Né? Onde estão os números? Onde estão os fatos aqui registrados? Então, quanto mais a gente trazer esses tópicos e falar sobre isso, sobre os assuntos que estão na pauta, eu acho que o Brasil vai ser melhor, nossa sociedade vai sair da ignorância e vai poder tomar as rédeas, né, como empreendedores da nação, né, digamos assim. Eu sempre tive uma veia para empreender, de pensar nas melhores formas de fazer as coisas. A gente entra na questão da inovação, enfim, de tomar decisões e assumir os riscos. E durante muito tempo eu fiquei trabalhando como advogada em escritórios, trabalhei em grandes escritórios aqui de Porto Alegre,
fazendo o meu trabalho e observando como é que os meus chefes faziam o trabalho deles. Os donos do escritório agiam em determinadas, né, questões, aprendendo. Aí eu acho que eu fiquei arrojado, meu perfil virou arrojado depois. Nessa hora eu era bem mais moderada, digamos assim, de tentar aprender e depois empreender, né? Abrir o meu negócio. Mas acho que principalmente a minha vontade de tomar minhas próprias decisões e assumir meus próprios riscos e a responsabilidade que tudo isso vem fazer as coisas da forma que eu entendo como adequada, como correta, e principalmente a questão no meu negócio é a forma como eu trato as pessoas. Que isso eu não encontrei em outro lugar, eu achava que fazia muita diferença. Porque, por exemplo, o caso mais emblemático para mim do PT, quando tiraram a Dilma, que foi aquela coisa do traíra, do Temer isso, do não sei o que, é que não houve autocrítica do PT. Uhum. Em momento algum, qualquer dirigente petista, que seja aqui o Olívio, o Olívio era um que eu esperava, que ele até ensinava aquilo. O PT tem que repensar algumas coisas. E ficava naquilo. Agora, eles se reuniram e disseram, não, nós fizemos isso errado, fizemos aquilo outro errado, temos que pedir desculpas à sociedade, blá, 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 foi falta de... Jamais, até hoje. Então, essa barafunda que está hoje é por não haver autocrítica de nenhuma das partes, nem da esquerda, nem da direita. Uhum. Ninguém cede 1 milímetro. E ali eu comecei a gostar de produzir, porque eu tinha tido uma escola muito boa chamada Banco do Brasil. Aliás, né? Foi uma escolha, não foi? Do quê? Porque tu fosse concursado do Banco do Brasil. Sim, eu entrei concursado. Entrei, fiz um concurso. Banco Aí do um Brasil. belo dia deu uma louca lá e fui. Como é que foi isso? Em 95. Em 95 eu entrei num PDV daqueles. Que eu digo, agora eu vou ser artista. Foi um momento propício também, que meu filho tinha feito 18 anos, que eu digo, olha, cara, toma teu rumo, segue a tua vida, que agora tu tá entregue pro mundo. Porque até então eu queria ter aquela segurança que o Banco do Brasil dava, né, de salário, assistência médica, enfim, todo um conforto que um emprego estável te proporciona. Então eu te pergunto, dá para viver de arte no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul? Exceção. Exceção. E como tudo, é que nem jogador de futebol, né? Tu vai ver quem é o cara certo, outros não. Vai ser 1 em 1000 que vai conseguir, ou nas artes plásticas. Hoje, quem é um artista gaúcho de artes plásticas? Quem é? Me diz um. Olha, tá. Eu Só os das penso antigas. em Vasco Prado. Não, são os velhos. Os velhos não. Pois é. Já morreu. Vasco, Iberê, Vasco, O já foi. Não, já estão velhinhos, mas já estão velhinhos, ele quer o mais moderno. Literatura. Olha, o último para mim que tinha um eco no Brasil era o Luiz Fernando Veríssimo, que ainda tinha. O Assis Brasil, que ainda andou, virou filme. Quem mais? Marta Medeiros escreveu alguma coisa que virou peça de teatro depois, ainda fizeram aqui, o Trem-Bala, há 20 anos atrás. E o resto? E onde é que está a juventude? O pessoal de 20 e poucos anos, 30 anos. Então não tem no teatro, não tem no cinema, não tem na literatura e não tem na música. Qual é o músico gaúcho de sucesso hoje? Jovem. Então aí vem essa coisa do banco. Eu não podia dizer assim, eu vou seguir... Até porque eu não tinha noção do que era ser artista, e muito menos que um ator de teatro, um artista de teatro sobreviveria em Porto Alegre. A minha primeira casinha lá no Morro Santa Teresa,
eu comprei com o dinheiro do teatro. Como eu tinha o banco que me dava o estofo, o dinheiro que eu ganhava no teatro eu guardava. E o Júlio conta até hoje, o único ator gaúcho que comprou uma casa com o dinheiro do teatro. Era uma casinha modesta lá na Rua Banco Inglês, não tinha nem calçamento. Eu precisava de uma casa para levar meus cachorros. Os cachorros, o velho me botou para correr, eu digo, bom, eu tenho que ir para algum lugar. E aí eu comprei uma casinha lá no morro e moro até hoje no Morro Santa Teresa. Quando chego em casa toda noite tenho uma questão: saber se continuo um vagabundo ou se acho uma profissão. Pra minha mãe sou doutor, pro meu avô professor, meu tio que é um bitolado quer que eu seja um soldado. Com toda essa confusão já perdi tudo de vista, bem no fundo resolvi ser artista. Mas eu não penso muito que dói, não penso muito que dói. Assim começou. Assim começou. Assim começou. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me traz encantos e um pôr de sol me traduz em versos. De seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando, moinhos de vento, subi no bonde, descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66, 68, um mau tempo talvez. Anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. Lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Porque, por exemplo, o caso mais emblemático para mim do PT, quando tiraram a Dilma, que foi aquela coisa do traíra, do temerício, do não sei o que, é que não houve autocrítica do PT. Uhum. Em momento algum, qualquer dirigente petista, que seja aqui o Olívio, o Olívio era um que eu esperava, que ele até ensinava aquilo. O PT tem que repensar algumas coisas. E ficava naquilo. Agora, ele se reunir e dizer, não, nós fizemos isso errado, fizemos aquilo outro errado, temos que pedir desculpas à sociedade, blá, 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 foi falta de... Jamais, até hoje. Então, essa barafunda que está hoje é por não haver autocrítica de nenhuma das partes, nem da esquerda, nem da direita. Uhum. Ninguém cede 1 milímetro. E ali eu comecei a gostar de produzir, porque eu tinha tido uma escola muito boa chamada Banco do Brasil. Aliás, né? Foi uma escolha, não foi? Do quê? Porque tu fosse concursado do Banco do Brasil. Sim, eu entrei concursado. Entrei, fiz um concurso. Banco aí, do Brasil. Um belo dia, deu uma louca lá e fui. Como é que foi isso? Em 95. Em 95 eu entrei num PDV daqueles. Que eu digo, agora eu vou ser artista. Foi um momento propício também, que meu filho tinha feito 18 anos, que eu digo, olha, cara, toma teu rumo, segue a tua vida, que agora tu tá entregue pro mundo. Porque até então eu queria ter aquela segurança que o Banco do Brasil dava.
né, de salário, assistência médica, enfim, todo um conforto que um emprego estável te proporciona. Então eu te pergunto, dá para viver de arte no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul? Exceção. Exceção. E como tudo, é que nem jogador de futebol, né? Tu vai ver quem é o cara certo, outros não. Vai ser 1 em 1000 que vai conseguir, ou nas artes plásticas. Hoje, quem é um artista gaúcho de artes plásticas? Quem é? Me diz um. Olha, tá. Eu Só os das penso antigas. em Vasco Prado. Não, são os velhos. Os velhos não. Pois é. Já morreu. Vasco, Iberê, Vasco, o já foi. Não, já estão velhinhos, mas já estão velhinhos, ele quer o mais moderno. Literatura. Olha, o último para mim que tinha um eco no Brasil era o Luiz Fernando Veríssimo, que ainda tinha. O Assis Brasil, que ainda andou, virou filme. Quem mais? Marta Medeiros escreveu alguma coisa que virou peça de teatro depois, ainda fizeram aqui, o Trem Bala, há 20 anos atrás. E o resto? E onde é que está a juventude? O pessoal de 20 e poucos anos, 30 anos. Então não tem no teatro, não tem no cinema, não tem na literatura e não tem na música. Qual é o músico gaúcho de sucesso hoje? Jovem. Então aí vem essa coisa do banco. Eu não podia dizer assim, eu vou seguir... Até porque eu não tinha noção do que era ser artista, e muito menos que um ator de teatro, um artista de teatro sobreviveria em Porto Alegre. A minha primeira casinha lá no Morro Santa Teresa, eu comprei com o dinheiro do teatro. Como eu tinha o banco que me dava o estofo, o dinheiro que eu ganhava no teatro eu guardava. E o Júlio conta até hoje, o único ator gaúcho que comprou uma casa com o dinheiro do teatro. Era uma casinha modesta lá na Rua Banco Inglês, não tinha nem calçamento. Eu precisava de uma casa para levar meus cachorros. Os cachorros, o velho me botou para correr, eu digo, bom, eu tenho que ir para algum lugar. E aí eu comprei uma casinha lá no morro e moro até hoje no Morro Santa Teresa. Quando chego em casa toda noite tenho uma questão: saber se continuo um vagabundo ou se acho uma profissão. Pra minha mãe sou doutor, pro meu avô professor, meu tio que é um bitolado quer que eu seja um soldado. Com toda essa confusão já perdi tudo de vista, bem no fundo resolvi ser artista. Mas eu não penso muito que dói, não penso muito que dói. Assim começou. Assim começou. Assim começou. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me traz encantos e um pôr de sol me traduz em versos. De seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando, moinhos de vento, subir no bonde, descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66, 68, um mau tempo talvez. Anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. Lê, lê, lê. Lê, 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 lê.
te torna diferente dos outros. Né? A tua bandeira ela tem que se somar junto a outras bandeiras. Né? Mas para isso, tu saber quem tu é, para entender como tu pode fazer, porque sozinho tu não vai fazer. Entendeu? Um parlamento, para aprovar um projeto, tu precisa conversar. Tu não vai ter maioria de direita ou maioria de esquerda, tu vai ter pessoas definindo um problema. Né? Tu vai ter que debater, tu vai ter que conversar com a esquerda, porque tu tem quórums qualificados, que é um terço, Sim. tem maioria absoluta, tem maioria, ou seja, matérias, dependendo do ramo de competência, tu vai ter que articular, tu vai ter que conversar. Entende? Então, primeiro tu precisa definir quem tu é, o que tu precisa, para depois agir. Os maiores escândalos que a gente tem no Brasil nos últimos 10 anos, ele é fruto do acaso. Mas qual acaso? Alguém que se prestou a olhar um portal de transparência. Agora, recentemente, a gente teve uma situação aqui no Tribunal de Justiça, né? Que teve a licitação dos áudios, que para mim é um escândalo, né? Podia ter escolhido Corolla, mas Vossas Excelências têm que andar de áudio. Ok, beleza. Eles mesmos julgaram, eles mesmos decidiram judicialmente que eles vão andar de áudio. Né? Isso não é isso. Mas isso só veio à tona porque alguém estava acompanhando, foi lá, entrou no site, baixou, perdeu, né, 1 hora, 2. Ou seja, o exercício de cidadania, ele é um ato de abnegação e é um ato de doação também, de tempo. Sim. E a política como ferramenta de narrativa, ela começa a impor o medo para os dois lados. Escuta lá, ó, se tu votar lá, os comunistas vão tomar conta. Escuta lá, não deixa a boiada crescer, entendeu? E aí tu... E esse sistema de cartéis de dominância, o que ele faz? Ele aproveita e diz, bom, quando os caras estão brigando lá, vamos discutir o detalhe. Claro. E aí tu não vê diferença. Só vê quem está cuidando, está vendo o processo, está vendo, analisando, vendo os números. Olha aqui, passou isso aqui no Congresso. Ih, foi regime urgência. Essa é medida provisória. Como é que a direita tem que se planejar para ter uma ação efetiva na política? Claro. Ela tem que começar a atuar no máximo divisor comum da política brasileira, que são os espaços nos municípios. Os conselhos municipais. Os conselhos municipais. O indivíduo que tem filho pequeno, ele tem que entender que não é o presidente Lula ou o presidente Bolsonaro que define o que o filho dele vai escutar na escola, mas é o conselho municipal dessa cidade. Claro. Entendeu? Quando tu tem lá um problema no postinho de saúde, tu tem um conselho municipal de saúde, cujas 95% das legislações, por exemplo, do Rio Grande do Sul são muito parecidas. Aquele conselho deliberativo que as igrejas, que os sindicatos, que os partidos, que as associações comerciais, que a sociedade civil participa, que delibera. Agora, se não há participação, o ocupante do poder faz o que quer. A direita ela não é um movimento, ela se traduz em ideais. Quando tu fala em família, quando tu fala em saúde, quando tu fala em segurança, tu está agregando nessas palavras valores, né? Conceitos abstratos que se traduzem, vamos dizer assim, em bem-estar. Né? Já a esquerda, quando a gente fala em movimento de esquerda ou movimentos revolucionários, a gente fala em ruptura em estado de coisas. Tá? Então, no Brasil, o que a gente pode entender? Né? Que a direita, enquanto organização, ela não existe. Que tu tenha um ideal, né, de bem-estar que fica associado a alguns grupos e alguns estamentos sociais. Né? Pode interpretar, por exemplo, como os movimentos religiosos, os movimentos que envolvam meio ambiente, ou seja, o bem-estar tem a ver muito mais a família do que uma organização social. Entendeu?
Mas a poesia é essa coisa que diz tudo muito rápido. É uma apreensão da vida dentro de uma forma. O que é a metáfora? A metáfora é uma mentira que torna a verdade traduzida. Se eu disser assim, cheguei na tua casa, apertei a campainha, eu estava louco de saudade. Não disse nada. Agora, se eu disser, fui à tua casa, apertei a campainha e voaram os loucos pássaros da saudade. Tu sabe que quando tu aperta a campainha não voa pássaro, coisa nenhuma. Mas essa imagem passa uma impressão de ansiedade, saudade, afetividade tumultuada. Então a metáfora é sempre uma forma... Arte é uma mentira que torna a verdade mais esclarecida. A arte transforma a realidade cinzenta, que é o cotidiano, em uma verdade luminosa, porque ela usa da imaginação. E o homem é feito de imaginação e memórias. Arte não é um bumerangue que tu lança e ele dá uma volta pelo espaço, volta às tuas mãos e tu sente vaidade da tua habilidade. Não, arte é um depoente, é um depoema, é um depoimento sobre a vida feito com encantamento, surpresa e conscientização. Quando uma obra de arte pretende apenas divertir, e aí surge uma palavra meio perigosa, que é a palavra entretenimento, tu vai lá, pula igual um sapo no brejo durante 15 minutos e a tua alma não sai nem maior nem menor. Que essa arte não te passou nada que te convidasse a contemplar um mundo com mais intensidade. O sentido da arte é nos dizer, pensa um pouco no milagre da vida e depõe sobre ela. É muito importante as redes sociais, porque não só consegue mostrar a conexão entre o candidato e a audiência, né? E também a vontade do povo com relação ao que ele pediu para o candidato. Então ele foi lá e entregou um desenho, ou fez uma homenagem para aquele candidato, ou recebeu o candidato para tomar um café na sua casa quando ele vai passar por aquela zona. Ele poder publicar, ele poder deixar isso solenizado. A rede social acaba sendo isso, uma ferramenta para solenizar esse momento. Sim. Né? E tem muitos candidatos e muitos políticos que acabam virando celebridades. Né? Vai iniciar um trabalho, a gente tem um diagnóstico onde a gente vê todos os pontos fortes, os pontos fracos daquele candidato. A gente vê quais são os pontos de conexão dele, né? Aonde ele já se conectou com essa audiência, qual foi a audiência que funcionou para ele numa campanha anterior ou em algum trabalho, algum movimento que ele fez. E aí, em cima disso, a gente consegue traçar a persona dele, sempre se conectando com o que ele vai querer apresentar como os atributos dele na própria campanha. Então, existe ele, existe a pessoa física dele, existe a parte emocional dele, né? E existe a parte do produto, onde a gente conecta muito com o trabalho do marqueteiro político, né? Inteligência artificial para acelerar o processo criativo, né? Para ajudar o processo criativo, para ajudar a questão de criação de layout, de criação de textos, de criação de scripts, né? Isso sim, a gente tem visto muito isso. Mas o que vai acontecer é que o senso de comunidade online, ele tá crescendo muito. Ao invés de eu fazer um curso contigo, ou entrar numa live tua, e sair e nunca mais falar contigo, eu prefiro escolher e ter uma continuidade contigo. Entendi. Então, esse senso de comunidade. Então, assim, tem alguns partidos que a gente já vê que eles têm um senso de comunidade online. Então, esses partidos, mais os candidatos, vão criar tribos. Sim. Tribos online. Kawaii é um estrondo. TikTok e Kawaii.
que é isso, gente? É uma... alô, Terra. Kawaii é um aplicativo chinês de vídeos, né? No Nordeste é um absurdo que eles têm de penetração. Porque ele tem uma espécie de gamificação. Então, tu assiste, tu indica, tu ganha moedas. Aí as moedas tu pode comprar. E ele pega o pessoal mais velho também. Né? Tem pesquisas que falam que o pessoal de 40 mais entra, né? TikTok é mais 18, 25, 23, por aí. Mas o Kawaii, ele também tem esse airtime, né? Que a gente chama, que é o tempo que tu fica no ar, porque tu fica vendo vídeos. Então, assim, inclusive tem bastante campanha nacional de mídia paga dentro do Kawaii, porque a audiência tá ali. Aí, tá, beleza, falta 3 meses pra eleição, tu não tem nada. Tu vai ter que botar mais dinheiro em anúncios. Porque vai ter que fazer artificialmente essa subida, né? Da tua audiência e de procurar essas pessoas. Porque, na verdade, o que o algoritmo faz? Ele pega, ele entende o teu perfil, ele entendeu, ela falou disso, ela gosta disso, e ela se conecta com isso. Quem é que tá aqui? São seguidores, e seguidores, ou não seguidores também, né? Conectam com esse assunto, não conectam. Só que se eu fiquei ausente aqui, ele não vai mais me buscar, entendeu? Imagina um carro, imagina a Kombi que busca teu filho todo dia. Teu filho faz 1 ano que ele não vem, a Kombi não vai passar mais pela tua rua. Porque ele não tem ninguém naquela rua. Onde o número de mulheres é maior do que os homens, por que isso não está representado nos espaços de poder, né? No Congresso, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras e vice-prefeituras? Algo tem de errado. Então, democraticamente falando, nós não estamos 100% representados. E aí eu vejo, no vivenciar desse ambiente, eu vejo muita resistência, uma certa resistência dos que já estão a abrir espaço para mulheres, né? E se torna um ambiente, e a mulher se sente um pouco acuada de entrar nesses espaços. E a vida da mulher também já é muito sobrecarregada, né? E o que faz, e o ambiente da política é difícil, independente de ser mulher ou homem, é um ambiente difícil, pesado, mexe com muita vaidade, mexe com muito poder, a manutenção dos poderes é complicado assim muitas vezes, então isso inibe as mulheres de participarem, e as mulheres que estão muitas vezes desistem, não dão prosseguimento, porque é muito difícil lidar com tudo, né? Mas a gente precisa, enquanto resistir, a gente precisa avançar e puxar mais mulheres para a política, né? O que eu penso é criar ambientes cada vez mais que tragam essas mulheres, né? E o que eu tenho feito ao longo do mandato é ter passado por cima de qualquer diferença ideológica, de ideias, inclusive de projetos, e unir. Eu fiz diversos encontros já a nível regional, com as vereadoras da região, convidando mais mulheres para pensar política, o que a gente pode trazer às mulheres, de que forma pode se criar um ambiente mais favorável, né? Lutar por políticas públicas, como a violência contra a mulher, onde hoje mesmo eu falei com o desembargador, entreguei em mãos, já tinha solicitado para se criar uma vara especializada de violência contra a mulher, e também de vulneráveis, que são idosos, LGBTQIA+, né? Porque nós temos a vara da criança e do adolescente, nós temos a vara civil, criminal. Esses processos já tramitam nessas varas, só que de forma muito separada. A nossa república, nós podemos perceber que o Brasil foi tomado por oligarquias. Hoje nós estamos na mão de corporações públicas e privadas, tá? Nós temos uma série de interesses hoje que impede o Brasil está cativo desses interesses, o Brasil não consegue desenvolver. Como eu falei, nós precisamos fazer uma série de reformas que são fundamentais para o país desenvolver. Eu estava escutando esses dias, lendo até uma obra do Gustavo Franco, e ele estava, inclusive, colocando, né, que as reformas que foram feitas em outros países que conseguiram desenvolver, essas reformas todas, tá, que foram feitas nesses países, o Gustavo Franco acredita que nem mesmo serão suficientes mais no Brasil. O Brasil perdeu tempo de fazer essas reformas,
né, que são reformas que, assim que colocadas em prática, elas levam no mínimo 10, 20 anos para poder desenrolar, com políticas de Estado, independente do governo que assuma, ele mantém aquelas políticas, né, em funcionamento, e não muda tudo, como a gente vê no Brasil, a cada 4 anos muda tudo, né. Os intelectuais brasileiros traíram o Brasil, porque eles não participam. E é interessante, muitos deles fizeram seus mestrados, doutorados em países de primeiro mundo. Viveram nos países, viveram 5, 10 anos nesses países, e aí eles vêm para o Brasil e eles tentam aplicar uma visão tupiniquim que não daria certo em lugar nenhum do mundo. E aqui fica-se insistindo, né? Fica-se insistindo para que dê certo. E não adianta, aquilo que está errado vai dar errado sempre, né? Então, infelizmente, o que eu vejo hoje no cenário nosso é uma espécie de um déjà vu, sabe? Que nós estamos vendo algo que nós já assistimos, nós já estivemos, já presenciamos e que deu errado. Como vigilante, qual é a função, assim, até para as pessoas entenderem, né, a função do vigilante, diferenciar, né, porque quando fala em segurança, a gente fala as pessoas às vezes falam assim, o segurança, né, existe divisões ali, né, existe a segurança pública e a segurança privada, e depois vem, né, a segurança pública. A função da segurança pública é combater, né, é proteger o patrimônio, proteger a vida, proteger os interesses do Estado. Então essa é a função dela. O vigilante não, a função do vigilante é proteger o patrimônio, a prevenção do patrimônio e da vida. Só isso, ele não é um combatente, entende? Ele é um cara que vai estar ali, né, prevenindo que alguém venha, né, a danificar o patrimônio ou, né, ameaçar uma vida. Eu tentei criar um momento só para elas fazer essa competição. Separado, então. Separado, feminino e masculino. Isso, por quê? Porque eu percebo, assim, que há muita vergonha da parte delas em... Por quê? Querendo ou não, é um ambiente masculino, entende? Existem mulheres que competem, atiram muito bem. Eu vou te dizer, a mulher atira melhor que o homem, quando ela começa a se dedicar. E eu conheço umas aí que são muito boas no tiro, né? Então, o que acontece? As que estão entrando, eu percebia que elas têm essa timidez, essa vergonha de estar ali. Aí eu criei para elas uma vez no mês, para elas atirarem só, que eu criei o tiro rápido das mulheres, né? Mas o meu objetivo era criar equipes de mulheres para elas daí ir competir em geral, né? Mas eu percebo que há um recuo delas, assim, é por causa disso, porque não existe uma quantidade grande de mulheres participando. A gente tem que trazer uma reflexão de pensar assim, ó. Tira a ideologia. Não interessa a tua ideologia uma ou a tua ideologia outra. Para e pensa friamente como um cidadão brasileiro que ama a democracia. Se hoje está sendo feito isso com seus rivais, amanhã não pode ser ao contrário? Claro. Então é aquela questão assim, o senso de justiça, né? O que é o senso de justiça? Só um pouquinho, isso é errado. Eu não gosto de clube de tiro, mas isso é errado. Posse e porte de arma. O que é a posse de arma? Quando tu compra uma arma, tu tem ela dentro da tua casa para proteger o teu patrimônio ali dentro. Então, isso a polícia autoriza que tu faça, né? O porte de arma de fogo é quando tu sai daquele ambiente da tua casa pra rua. Tu está em via pública. Sim. Se te pegarem lá, é porte de arma ilegal. É uma indignação que eu fico muitas vezes com as empresas que te botam um crachá bem grande, teu nome completo ali.
Nossa. Bem grande ali. Tu, a quilômetros, tu vê o crachá lá, vigilante fulano de tal. Aquele vigilante lá trabalha em tal lugar. Entende? Muitas vezes o vigilante vai embora, tem que pegar o ônibus com o mesmo malandro que mora na região ali. O líder em si, ele não é a pessoa que faz o trabalho, mas sim o líder é aquela pessoa que consegue visualizar o potencial de cada pessoa e consegue delegar as funções para as determinadas pessoas. Ele tem uma empatia com o seu liderado, né? Na verdade, eu não gosto de muito utilizar essa expressão liderado, né? Eu prefiro mais utilizar a palavra equipe. O líder, ele não consegue realizar a tarefa sozinho. Então, a equipe se junta ao líder, né? Entende a filosofia do líder e eles vestem a camisa do líder, né? Para isso, o líder, ele tem que ser carismático, ele tem que ser empático, tem que ser humilde, tem que ser generoso. O papel do líder é um papel talvez um pouco mais difícil do que o papel da equipe. No entanto, eu não vou desmerecer o papel da equipe também. Sim. Porque a equipe, quando veste a camisa, são aquelas pessoas que também irão discutir junto com o líder para ver uma melhor forma de realizar aquela tarefa. Ele tem que se autoconhecer, ter um autoconhecimento profundo. A pessoa tem que conhecer a si mesma, não apenas os seus pontos fortes, também tem que conhecer os seus pontos fracos. E a partir dali, trabalhar humildemente também com seus pontos fracos. E nem sempre os pontos fracos são pontos fracos. Às vezes o ponto fraco pode ser uma virtude daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa introvertida. A introversão, para ela, pode ser um ponto fraco. Mas existem casos, por exemplo, que em uma empresa, a empresa prefere mais uma pessoa mais calada, mais de ação. Dependendo da empresa, como eu falei anteriormente, não existe o melhor líder. Para cada cultura, para cada empresa, existe um perfil de líder. E há empresas que preferem um líder que seja mais introvertido, mas que tenha um foco no trabalho e realize as suas tarefas. Nós vamos sempre voltar na mesma premissa. A primeira premissa é essa. A pessoa deve se conhecer. É o autoconhecimento. Isso me faz lembrar de um dos programas do Justo. Eu lembro que eu vi o final desse programa, onde ficaram duas pessoas. E o Roberto Justus, ele pediu para que as duas candidatas vendessem uma à outra, a sua concorrente. Por que a outra deve ser escolhida? As duas foram muito hipócritas, porque falaram coisas que não eram verdade. No final, o Roberto Justus, ele falou, eu não vou escolher nenhuma das duas. Por quê? Como é que você vai vender algo que nem você acredita? O líder que é líder, ele deve se aprimorar constantemente. Não adianta você receber um cargo e falar, agora sou líder. Não. Debaixo de você tem outras pessoas que virão a ser líderes e podem te superar. Com certeza. E acima de você tem outros líderes também que estão se aprimorando. Então não virem um sanduíche. Na formação, nem sempre nós temos um sucesso. Pode ser que durante a formação nós possamos encontrar com um retrocesso daquela pessoa. E esse retrocesso não quer dizer que nós estejamos falhando. Faz parte do processo. Então, é importante que a pessoa dê uma queda durante a formação, porque essa queda é o que vai fortalecer aquela pessoa. Por causa daquela queda, na próxima queda, a pessoa não vai ter mais medo de cair. Sim. A pessoa pode cair outra vez. Só que na segunda queda, a pessoa ela vai se levantar sozinha. Não vai precisar de uma ajuda. Entendi.
No início, eu também queria saber o que era o racismo estrutural, porque racismo é um tema delicado, ele hoje, e que bom, ele é crime, mas toda vez que a gente começa a falar muito que algo é alguma coisa, talvez no meio do caminho a gente perca o real significado. E uma vez que isso é um tipo penal, nós não podemos usar de qualquer forma e atribuir a qualquer pessoa um crime, porque isso é algo sério. Então, quando a gente vai procurar entender o que é racismo estrutural, a pergunta é: quem diz? Quem fala em racismo? E hoje nós temos até o atual ministro que tem um livro cujo tema é Racismo Estrutural. E aí eu fui buscar a ler o significado. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei um pouco tonta, né? Porque assim, começa numa coisa e aí vem e o falar bonito que na verdade te dá uma teoria. Uma teoria, ela não é um método que tu tenta aplicar um método científico para escrever uma realidade e o pressuposto da ciência é a dúvida. Então eu fico feliz porque racismo é uma teoria e se ela é uma teoria, ela tem um método científico e o primeiro passo que qualquer pesquisador deve fazer sempre é duvidar. E é por isso que eu duvido do conceito de racismo estrutural que diz que as pessoas, elas não são racistas à toa. O racismo está na estrutura. A teoria do racismo estrutural, ela é muito complicada, porque ela desvia o foco daquele que é o agente que pratica. E o agente que pratica o racismo, o racista, onde ele estiver, ele vai contaminar. Aí ele contamina na lei, ele contamina muitas vezes na decisão, e aí todas as suas subjetividades. Então o racismo estrutural, ele é isso, ele tira o foco do indivíduo e ele coloca o foco para uma estrutura. Enquanto que eu digo que o ser humano, onde está, ele pode contaminar ou ele pode irradiar. Nós estamos aqui irradiando saberes, irradiando simpatia, irradiando técnica de vocês. Mas se chegar um ser humano aqui contaminado, ele vai contaminar o ambiente. Mas não é a estrutura em si, é o ser humano. Para mulheres que têm interesse em entender a política ou agir no nível social, no nível intelectual, de formação. Então, se a mulher hoje disser assim para mim: Samila, eu não entendo de política, por onde eu começo? Eu vou dizer: vem pro Lola. O que tu quer aprender primeiro? Aí eu vou ouvir: eu sou uma empresária, eu quero saber o mínimo possível para eu entender como funciona. Eu boto ela dentro comigo, se bobear, de uma sessão no plenário para ela entender como funciona. Ele é um movimento político apartidário com viés também social. A gente quer unir pessoas com a mesma visão, isso é importante, mulheres com a mesma visão, e ser um suporte para essa mulher, onde ela atuar. Eu estava num evento, pensando no nome, qual que é o orgulho que eu quero que a pessoa que tem iluminação pública diga. Ela vai chegar e ela vai dizer: aqui tem luz. E aí? Aqui tem luz. Fulano, aqui tem luz. Um vereador vai querer votar contrário a um projeto com o nome Aqui Tem Luz. E aí eu fiquei muito feliz, porque ele passou com unanimidade nas comissões. E aí, como eu tô nos bastidores como assessora, eu me lembro quando a gente tava na CCJ, nas reuniões da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, teve vereador do PT elogiando, do PDT elogiando, da direita, da esquerda. Samila, se tu quiser, a gente vai em Brasília buscar recurso pro teu programa, porque um programa precisa de recurso. Claro. Recurso pro programa, isso não é meu, é nosso. E essas coisas a gente vai aprendendo, né? Que às vezes um insight nasce, ele não nasce sozinho. É um time que tem por trás. É um time que tem por trás de um parlamentar. É um time que tem por trás das grandes ideias. É um time que executa. E quando você na política torna uma vitória coletiva, as suas chances de vitória para aprovação de projetos ou para qualquer outra coisa, ela se torna muito maior. Então, são mandatos relâmpagos que eu tento fazer o possível. Então, eu acho que o conservadorismo precisa, eu não sei como, talvez a gente tenha uma ideia.
através do princípio da responsabilidade, liberdade com responsabilidade. Isso não é também princípio do conservadorismo? Transparência, traz liberdade com responsabilidade, o conservador toma mais isso para si, aí os conservadores vão qualificar ainda mais o lugar em que eles estão. Então, do eleitor, que é o cidadão, que é a maioria, quando ele olha para o seu representante, tranquilo. Na pauta do aborto tu é contra, na pauta das drogas tu é contra, beleza. O que o senhor pensa da economia? Vai ficar dando subsídio para todo mundo, para todo o setor? Economia? Sim, senhor. É liberdade com responsabilidade. Então, mas isso vai ter que ser um movimento, eu acho, da sociedade, sabe? Da sociedade querendo se voltar e dizendo, olha só, eu trabalho mais de 5 meses só para pagar imposto. Na esteira de todo aquele movimento, onde se inicia a partir da Lava Jato, um grande movimento da sociedade civil, houve uma reação da sociedade civil, veio o impeachment, e a partir daí o combate à impunidade começa a se transformar num valor político e social. Toda essa energia, não é, que vem das ruas, começa a se materializar também nos parlamentos nos estados, nas assembleias legislativas estaduais. E a Assembleia Gaúcha, de modo muito pioneiro, eu recebi alguns advogados que representavam a OAB e naquele momento nós entendemos a importância de regulamentar a lei anticorrupção nacional aqui no nosso estado, para que ela também tivesse aplicabilidade no âmbito da administração pública do Rio Grande do Sul. A gente sente, quando se fala da falta, né, de líderes como Pedro Simon, que fez toda a travessia em relação à questão da democracia, com um discurso que era um discurso de vanguarda, mas era um discurso sem radicalização. Era um discurso que pautava a luta política por valores éticos, né? Eu tenho certeza que essas lideranças, elas hoje fazem muita falta. Proibir a venda de produtos notoriamente nocivos à saúde, essa foi uma grande discussão que se interpôs. Obviamente houve um grande debate, grupos econômicos, né, de bebidas e doces e situações que defendiam a manutenção, né, legitimamente, porque se tratava do negócio deles. Claro. Mas nós estávamos trabalhando com a saúde, com a vida, e principalmente com uma grande parcela da população mais vulnerável, não tinha alimentação saudável em casa, e a gente via aquelas crianças ali praticamente vivendo de refrigerante e bolacha. Isso não está certo. Conseguimos aprovar essa lei que retirava das cantinas esses produtos não saudáveis, né? E obviamente eles continuam à disposição, qualquer esquina tem. Quem quiser vai ter e continua. A discussão que alguns deputados até do Novo trouxeram era a questão da liberdade individual. Não, mas a liberdade não é afetada porque você continua com autonomia para adquirir esse produto em qualquer lugar. Agora, dentro do âmbito escolar, onde se gasta recursos com merenda, não, e você gasta recursos públicos para fazer a merenda escolar, cada vez numa ótica de alimentação saudável. Então, realmente, foi uma grande vitória. O nosso grande objetivo é gerar emprego, não é só fazer o curso, né? Mas são cursos que tenham um link com as entidades empresariais. A partir dessa questão, o nosso intuito realmente é qualificar, engajar esses setores, não é? Para que haja realmente um processo de qualificação que possa melhorar
a inclusão, a empregabilidade dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres empreendedoras, às vezes até quem tem um negócio próprio. Então, gastronomia, hotelaria, os cursos digitais, onde a juventude, né, os jovens são muito propensos, a questão de social media, a questão de fotografia digital, videomaker, web designer, todos esses cursos, né? A ideia é trabalhar com isso. Há todo um trabalho muito importante de apoio assistencial a uma grande parcela da cidade que vive em condições de muita precariedade. Essa questão da assistência, da maneira como a sociedade está hoje, tão desestruturada, perdendo tanta base familiar, perdendo tantos valores, essa questão da assistência passa a ter cada vez mais importância. Os abrigos, as casas-lares para as crianças de pais que são presos, que são drogados, enfim. Então, essa rede de profissionais ganha muita importância. Eu aprendi muito nesse sentido. O trabalho é justamente a forma de impedir, muitas vezes, que essa pessoa chegue a essa condição. Então, essas pessoas não podem perder a dignidade mínima da sua existência. Inclusive, a gente recebe muitas doações de colorados, isso que é muito legal. Então, não tem essa de não tem que ser gremista para entrar, não. Ontem eu fui buscar uns brinquedos na casa de uma vizinha, né? Uhum. E ela sabe, eu postei no grupo do prédio e tal, e ela tava com uma jaqueta do Inter. Eu achei massa. Ela tava com uma jaqueta do Inter, eu achei muito bacana isso. Então, assim, extrapola clubismo, sabe? Porque não tem as pessoas ali, a gente não tá vendo a camisa da torcida, a gente tá vendo a situação em que elas estão vivendo. Se a gente puder melhorar, que seja um pouquinho, ver o sorriso no rosto daquelas crianças como eu vi aquele dia, né? Receber uma mensagem na tua casa que o filho de alguém foi sorteado pro jogo do Grêmio e chegou em casa chorando. Nossa. Isso não tem, assim, não tem como explicar o que é isso, sabe? Nós temos um sentimento, assim, porque ele tem uma população muito carente. Despertou no César Cidade Dias, e ele passou isso para quem acompanha o trabalho dele, a necessidade de participar de alguma forma para ajudar aquela comunidade. Então, eu e um grupo de voluntários começamos a levar essa ideia adiante. E disso surgiu muita coisa interessante, muitas ideias. E nós desenvolvemos um projeto bem bacana, que eu acredito que vai crescer e torço para que cresça. O Terra de Gremistas, além de auxiliar, ele é um disseminador, ele é um divulgador dos projetos que já existem no Maitá, Vila Farrapos e Navegantes. Tem vários projetos muito bonitos ali, interessantes, que as pessoas que seguirem o Instagram podem conhecer e ajudar também diretamente, porque ali tem o contato, quem quiser ajudar diretamente os projetos pode, ou quem quiser nos ajudar também através dos nossos canais, a gente tem também um Pix, que a gente ajuda esses projetos. Então, por exemplo, tem as escolinhas de futebol comunitárias, né? Por exemplo, RS Vila Farrapos, o projeto do Dindo Soccer. Entre eles, mais ou menos, cada um tem em torno de 80 crianças, cada projeto. O que eles precisam? Às vezes não tem chuteira, às vezes não tem combustível para levar as crianças para se deslocar para os campeonatos. Tem crianças que estão fazendo teste no Grêmio, tem crianças que já entraram em alguns times de base de outros clubes do interior, e eles tiram muitas crianças da rua, né? Que estão em situação de risco. É um projeto muito bacana. Eu sempre fui muito ligada a esse tipo de coisa. Não fazia divulgação, não ficava, mas sempre tive muita preocupação com isso. Na minha formação, eu fiz medicina de família, uma residência em medicina de família, depois eu fiz ginecologia.
E durante a medicina de família, eu também pude conviver com essa realidade, né, de falta de saneamento básico. Por incrível que pareça, nós não temos saneamento básico adequado ainda em muitos territórios, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. E isso é muito sério. Projeto, assim, a gente faz aquela parte assistencial, que eu acho que é importante, a doação momentânea de alimento, roupa, né, brinquedo, mas esses projetos maiores a gente pensa no seguinte, é ensinar a pescar. Claro. É dar para essas pessoas a possibilidade delas saírem de uma condição de não conseguir se manter para se sustentar. Ótimo. Ter uma profissão digna. Toda vez que a gente rotula na política, a gente parte das premissas daquilo que a gente entende pelo rótulo e externa isso, né? Então, essencialmente, o rótulo ele é sempre precário. Lá no planejamento estratégico do nosso mandato, por exemplo, a gente determina que direita é todo mundo que não se identifica como de esquerda. E aí todas as nuances são captadas, né? Porque dentro da direita, a pobreza da dimensão horizontal da análise política é que justamente tu deixa de observar uma série de questões comportamentais, sociais, quando tu analisa só do ponto de vista, né, de direita e esquerda, né? Eu particularmente gosto muito mais, né, de fazer a avaliação nos 4 eixos, né? Quando tu olha pela dinâmica social, pela dinâmica econômica, pela dinâmica da intervenção estatal nos comportamentos. E aí eu me identifico como um liberal, talvez um liberal clássico, né? E aí o liberal clássico hoje no debate político brasileiro estaria muito mais vinculado à direita, ou talvez uma centro-direita, mas ainda assim existe uma pobreza de explicação. Então, melhor falar sobre o que eu gosto de defender, né, e que eu acho que traduz melhor a posição, né? Aliás, vamos fazer uma justiça com a trajetória do parlamentar Bolsonaro. Se a gente olha Bolsonaro no Congresso Nacional, até ele descobrir naquele debate com a Maria do Rosário de que ele poderia ser uma figura que liderava a direita, ele tinha posições muito mais vinculadas à esquerda, na sua votação. Né? Ele simpatizava com Hugo Chávez, fez declarações simpatizando com o próprio Lula, votou contra o Plano Real, tinha uma questão de olhar as estatais como estratégicas e, portanto, ser contrário a privatizações, falou que o FHC merecia ser fuzilado por conta das privatizações que fez. Então, tem várias declarações e posições do Bolsonaro parlamentar que não condizem com aquilo que se diz como direita. E isso em uma fase dele parlamentar. Depois de um certo momento, né, e aí é uma mudança da política brasileira e até mesmo do refinamento dos conceitos. Bom, aí Bolsonaro passa a ser uma liderança de direita e incorpora muitos desses conceitos. E bota um Paulo Guedes como ministro da Economia, um liberal. Né? Então, assim, se me perguntar o Bolsonaro é de direita ou de esquerda, eu ia dizer depende de qual Bolsonaro nós estamos falando, qual é o momento da vida dele, da trajetória dele, né? Quando eu digo que o empreendedor é visto como um bandido, e por isso, né, me algemei na tribuna, foi no sentido seguinte: o empreendedor que quer montar o seu negócio no Brasil, ele é algemado, e aí ele precisa chegar até a autoridade estatal e dizer: olha como eu tenho boas intenções, olha como eu posso me provar inocente, por favor, liberte-me dos grilhões para eu poder trabalhar. Porque esse é o processo de licenciamento, em última instância, né? Sim. Então, em vez de você confiar no empreendedor e dizer: não, vou partir do princípio da boa-fé, né? Se o Sérgio é um cidadão que nunca teve nenhum problema, né, com a justiça, não é um criminoso, está me dizendo que vai fazer uma loja no endereço tal, vai vender esses artigos, né, abriu seu CNPJ lá e começou a faturar, né, por que eu vou desconfiar e vou pedir que ele me prove que ele está falando a verdade com N documentos, atestados, RTs, laudos e profissionais assinando tudo mais. Nem está lucrando, né? Só está pagando imposto. Exato, já começa com a despesa de se provar inocente para ser liberado para trabalhar antes de começar a trabalhar. A PEC das ferrovias, ela nasce após o marco legal das ferrovias do governo federal, naquela pasta liderada pelo Tarcísio, no ministério, ali no governo Bolsonaro, e que o marco legal das ferrovias, junto com o programa ProTrilhos, desburocratizou os investimentos de ferrovia no Brasil. Basicamente, antes, o Estado deveria determinar onde é que vai ter ferrovias,
fazer os investimentos ou direcionar através de licitações para depois concessionar isso. A lógica de mudar a lei federal, que depois permitiu que os estados pudessem também atualizar suas legislações, era de não mais ser apenas por regime de concessão e direcionado pelo estado. A partir de agora, com essa alteração da PEC das ferrovias estaduais, assim como já foi feito em outros 4 estados brasileiros, a gente permite investimentos por autorização, onde um grupo privado pode, a qualquer momento, manifestar interesse em construir um projeto ferroviário, apresenta o projeto, faz o licenciamento e é autorizado a começar a investir. Quem acreditou que o PT seria responsável fiscalmente, ou é ingênuo, ou ainda não entendeu como é que o PT funciona. A exceção do PT é ser responsável fiscal. A exceção, a regra não é. A regra é perdulário. A regra é não respeitar o jogo. Porque o PT, ele essencialmente vem de uma doutrina econômica do desenvolvimentismo, do Estado grande, gastador, da indução do desenvolvimento via gasto estatal e de não ligar justamente para metas fiscais, tetos de gasto e tudo mais, né? Embora possa ser um discurso muito bacana de fazer, super eleitoreiro, quem não quer, né, ouvir do seu político que você vai ganhar mais, né? Sim. A questão é que na hora de pagar, falta dinheiro.